Olá, eu sou a Maria Tardelli, psicoterapeuta sistêmica, trabalho com terapias quânticas, sou uma estudiosa do comportamento humano, da evolução espiritual, da expansão da consciência e, através de um pedido através, na verdade, de um convite da nossa querida Aline Fernanda, eu estive aqui apresentando, sendo entrevistada através do podcast Conexão, e meditando sobre o assunto me veio muito forte, se não agora, quando? Eu comentei com as meninas e elas me deram a sugestão de fazer um podcast com este nome, se não agora, quando? E eu venho me perguntando bastante sobre isso. Se não agora, que é o momento presente de nós estarmos nos lapidando, olhando para dentro de nós, visitando nossos comportamentos, nossos hábitos, para estarmos nos melhorando, quando faremos isso? E aí eu pensei, falei, vamos fazer isso, se não agora, quando? E com muita alegria, eu vou iniciar este podcast, se não agora, quando? Com uma amiga querida, fisioterapeuta, terapeuta quântica, reikiana, faz um trabalho maravilhoso também na Casa do Educador, aqui no município do Guarujá, a nossa querida doutora Luciane Pirani Arcon. Isso. Que vai falar um pouco para nós do seu trabalho, como você também trabalha com ozônio, né? Ozonioterapia. Sim, sim. E eu gostaria muito, primeiro, seja bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho, e desse informações para o público, né? Que Claro. possa auxiliar. Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, me senti honrada. Muito obrigada. Grata por estar aqui. E eu sou fisioterapeuta, né? Me formei já há alguns aninhos e senti esse chamado de também ir para a parte mais holística, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente fala holístico, pensa que é esotérico, não tem nada a ver com esoterismo. O holístico é quando você trata a pessoa como um todo, né? E daí essas terapias começaram a chegar para mim, me inspirando. Eu fui buscando o Reiki, que é uma terapia maravilhosa também, quântica, energética, né? Eu gosto muito da mesa radiônica, que através dos gráficos a gente consegue fazer vários tratamentos, curas também. E o ozônio, que foi assim a minha primeira inspiração assim para sair um pouco daquela coisa assim mais exata, né? Que foi também uma barreira que eu quebrei, porque quando eu comecei o ozônio, muitas pessoas nunca nem tinham ouvido falar, sabia da camada de ozônio que tem no céu, e falava assim, ué, mas como assim ozônio, né? Aí eu explicava, falava, não, o ozônio é uma molécula de oxigênio com um átomo a mais, então ele vira o O3, e ele traz diversos benefícios, e aí o ozônio realmente, ele entra primeiramente nessa minha fase, né, mais assim, holística, e depois eu fui agregando outras terapias que quando eu começo a fazer um tratamento, eu gosto de juntar tudo, integrar e tratar, tipo, como um todo mesmo, né, a pessoa, o paciente. É importante a gente estar falando para as pessoas que assistem esse podcast que nós somos seres energéticos, somos seres espirituais, estamos dentro de um corpo, né, que é a nossa vestimenta, né? Uhum. Que eu poderia chamar de nossa igreja, né? Nosso templo, né? Nosso templo. E que é necessário a gente cuidar desse templo
cuidando do tipo de pensamentos que temos, cuidando do tipo de emoções que temos. Sim. Quanto mais equilíbrio emocional para lidar com as coisas, menos doenças, né? Somatizamos muito menos. Sim. Que o ozônio eu vejo como uma ferramenta fantástica para muitas doenças psicossomáticas, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, dessa questão da saúde mental, da saúde emocional, que eu venho percebendo, as mulheres, os homens, assim, o ser humano em geral, com uma dificuldade muito grande de lidar com as suas próprias emoções. Sim. Então, quando a gente fala assim de doença psicossomática, você tem que lembrar assim que a gente sempre sofre interferência externa e a gente sofre também as interferências que a nós mesmos assim, a gente causa. A gente tem que lembrar, quando a gente fala assim de doença psicossomática, que ela, no nosso emocional, ele sofre muita interferência, né? E às vezes a gente carrega coisas que são nossas, tipo traumas, que você não consegue resolver. É aquela velha história de você varrendo a sujeira para baixo do tapete. Sim. E aquilo vai ficando, vai ficando, vai ficando. E tipo, o corpo, a doença, quando ela vai pro corpo, já é uma forma assim de exteriorizar, porque você não sabe mais o que fazer com aquele sentimento. Então, teu corpo precisa fazer alguma coisa para você sarar. E o corpo é inteligente, né? Então. E aí, por exemplo, vamos falar, mas como assim? Que doença que pode aparecer? Você já ouviu falar de úlcera nervosa? Sim. Então, não é a úlcera que tá nervosa, né? A pessoa teve uma úlcera porque ela foi colocando muito sentimento ali de nervosismo, de ansiedade, e seu estômago teve que reagir. Não sabia mais o que fazer com aquela emoção. Quando você fala assim também de uma pessoa que tem fibromialgia. A fibromialgia é uma pessoa que se autocritica o tempo todo, se cobra demais. Então o corpo dela todo dói. Uma pessoa que tem problema de medo, tá vibrando no medo, é o seu rim que vai começar a dar sinais de desequilíbrio. Então, na verdade, a doença vem para você poder curar. Só que você vai curar aquele sintoma e talvez você não resolva aquele trauma. E ele vai para outro lugar. Eu até falo para algumas pacientes minhas que a doença ela é um resultado de um padrão, de um vício emocional que a pessoa não percebe. Então, por exemplo, ela tem medo de tudo, ela tem medo o tempo todo, ela vive na frequência do medo. E ela se acostuma de tal forma que ela nem percebe depois. Muitas vezes também é inconsciente. Eu vou até contar uma historinha que aconteceu comigo. Meu filhinho tinha 2 anos e estava já começando a ir para a escolinha. E aí, a semana toda, eu ficava lá esperando até a hora dele sair. Porque ele chorava, não queria ficar. E aí, no último dia, assim, a professora falou assim, olha, hoje você pode ir embora. Hoje você não vai ficar aqui. Falei, tá bom. Fui trabalhar. Aí, e o Rafael, super hiperativo, sabe? Aquela criança que não para, tal. Daí, esse dia, meu marido buscou ele na escola. Quando falou assim, eu tô achando o Rafa tão quietinho, ele tá estranho. Aí foi dar banho no Rafa, viu que ele tinha um roxo nas costas, um hematoma nas costas, um no cotovelo e um galo na cabeça. Aí ele falou assim, Lu, aconteceu isso, o Rafa tá assim, assim. Eu falei assim, não, a gente vai na escola agora saber o que aconteceu com ele. Cheguei na escola, ninguém sabia o que tinha acontecido com o Rafael. Porque assim, lógico que acidentes acontecem, mas a mãe é avisada imediatamente, né? A gente precisa saber. E ninguém nem viu ele caindo. Ele caiu e ninguém viu ele caindo. Fomos para o hospital para fazer uma tomografia, alguma coisa, porque ele tinha batido a cabeça. Chegou lá, uma pessoa falou assim, vai para Santos, nem fica aqui no Guarujá, né? Pode ser mais sério e tal. Esse menino, até porque eu pulei essa parte, quando eu tô saindo da escola, ele começou a vomitar. Nossa, e aquilo foi me dando aquele desespero, aquele medo, aquela coisa, né? A gente foi para Santa Casa, em Santos. Ele internou, fez tomografia, tava tudo certo. A hora que ele dormiu, isso é umas 8 horas da noite. A hora que ele dormiu, que parece que eu fiz assim, ó. Comecei a sentir uma dor no meu rim. Mas foi tanto medo que eu passei,
que foi instantâneo. E aí eu tava já lá no hospital, né? Meu marido falou assim, não, vai ver o que isso tá acontecendo, né? Eu descobri que eu tinha um tumor benigno dentro do rim. Esse tumor, ele estourou, meu rim expandiu e comprimiu todos os outros órgãos. Eu senti uma dor, assim, absurda. E daí meu filho teve alta e eu fiquei internada. E assim, e o medo faz, assim, traz muita coisa. Aí o Rafa depois teve pneumonia. E ele desmaiou na hora que foi internar, foi bem um pouco assim, grave a pneumonia. De novo, o meu rim deu problema. Eu não consegui ficar com meu filho junto com ele, porque o meu rim, de novo, deu sinais de tipo assim, meu, você tá com medo. Eu senti tanto medo de perder ele, que eu somatizei, e foi o rim. Então, você veja, quando você percebeu, você conhece, né? Que através do medo, você somatizou. Agora, imagina uma pessoa que não tem a consciência. Sim. E vive uma vida inteira. Às vezes a mãe embutiu nela vários tipos de medo, né? Eu lembro quando criança, ela dizia, cuidado com o homem do saco. Quer dizer, inconscientemente... Já criando crenças limitantes, né? De uma forma assim, elas fazendo o melhor que elas podiam, né? A gente sabe disso hoje, mas já é um medo que você está embutindo, né? E você falou da questão do medo. Eu descobri, enquanto eu sou master em PNL, e quando eu fiz a minha formação, eu descobri que eu não tinha raiva, eu tinha uma ira dentro de mim. E isso gerava muita febre. E eu lembro, de adolescente, eu tinha muita febre. Você sabe, eu até brinco, quando eu comecei a arrancar pela boca toda aquela raiva, toda aquela ira, eu comecei um processo de cura, né? Tanto que eu fiquei um tempo que eu não conseguia nem falar. A minha voz foi travando. E isso tudo foi na minha adolescência. Eu não conseguia me posicionar em relação às coisas que eu queria, ou que eu queria defender alguma coisa. E eu, em vez de fazer, eu engolia e ficava com raiva. Então, é interessante nós estamos fazendo essa abordagem, porque para as pessoas entenderem que o ser humano, se ele não tiver esclarecimento, é normal. A tendência, né? Normal, que a gente vê isso muito hoje, ir somatizando, ou através da culpa, ou através do medo, ou através da raiva, e vai gerando doença. Sim. Né? Eu tive esse desejo desde nova em buscar autoconhecimento, de me conhecer mais, de buscar coisas diferentes, né? Eu não aceitava muito fácil, assim, olha, alguém me impor uma verdade espiritual, eu tinha que ver isso realmente se era aquilo. E isso fez com que eu fizesse um caminho, um longo caminho de autoconhecimento, né? Então, hoje eu percebo que a gente precisa estar falando bastante disso com as pessoas, porque às vezes ela vai entender que às vezes aquela doença que ela está passando, sim, se ela tratar, se ela mergulhar dentro de si, ver quais são os padrões, os hábitos, né? Eu acho que onde ela está vibrando, possa ser que ela venha trazer uma cura. Eu acho que a gente tá assim, a gente foi muito influenciado pela cultura ocidental e a medicina ocidental. E quando você vai, assim, já para o outro lado do mundo, assim, né, para o Oriente, o oriental, ele já via isso já muito antes da gente aqui, né? Graças a Deus, agora a gente consegue ter acesso, né? A internet facilitou muita coisa também. Verdade. E a gente é energia, né? Então a gente tem que estar preparado para essas provações do dia a dia, para os desafios que a gente tem. E muitas vezes a gente está carregando peso um peso que não é nosso. E você não sabe o que fazer com aquilo. Então, mais uma vez, a gente fala, né? O corpo vai dar um jeito se você não tratar. Então, assim, eu acho também que as pessoas podem, antes de ficar doente, cuidar mais da energia, sabe? Tem diversas formas, assim, de você se conectar com a natureza, meditar, se interiorizar. Banho de sol, caminhar descalço na grama. Exatamente. Receber essa energia, né? Mais
mais limpa, mais que te energiza, né? Na verdade. E fazer também um trabalho de higienização mental. Também. Né? Tirar os lixos internos, né? Cuidar de não estar muito tempo junto de pessoas tóxicas, né? Que hoje é falado muito, né? Tem pessoas que ela fica 5 minutos ao seu lado, ela tem o dom. Mais uma vez, energia. Não acredito, não dá para saber, não tem como. Mas todo mundo já passou uma situação assim, eu tava com aquela pessoa, nossa, ela tava tão baixo astral, eu fiquei meio mal também. Ou então você entra num lugar, você fala assim, nossa, aqui tá meio esquisito, tá uma energia estranha. Todo mundo já passou uma sensação dessa. Então assim, e aí que a gente fala, o reiki funciona, mesa radiônica funciona. Ué, se tudo é energia, tudo carrega energia, tudo vibra. Até essa mesa vibra. Você tá vibrando. Então, no que você tá vibrando? E às vezes a pessoa não tem como fazer aquilo, ainda não consegue, né? Porque o certo seria todo mundo se autocurar, né? Sim. Mas às vezes a gente tem dificuldades. E aí que o papel do terapeuta vem para ajudar, auxiliar, né? Auxiliar, direcionar. E se não, agora quando, né? Se a pessoa não procura... é um verdadeiro convite, né? Eu lembro quando eu convidei você falou, eu falei, né, depois, se não agora quando, né? E eu sinto esse chamado, sabe? Assim, se nós não estivermos agora falando sobre essas doenças que vão somatizando nas pessoas, nós percebemos, né? Na correria do dia a dia, eu já ouvi mulheres dizer assim, mas eu sou uma guerreira, eu sou valente, eu dou conta, eu carrego mesmo tudo. São frases frases muito fortes. Um cargo bem pesado para você, né? Essa guerreira aí, não. São frases muito fortes, que a pessoa não tem noção do que como ela está agindo, como ela está falando. Ela está pedindo mais dificuldades, na verdade, né? Eu sou tão forte que você pode mandar universo, você pode mandar qualquer dificuldade que eu dou conta. E não tem consciência do que está falando, né? Não tem nem noção que tem uma crença forte, provavelmente da mãe ou de uma avó, né? De alguém lá atrás que foi muito forte, teve que ser muito forte. Você sabe que na minha família, minha avó, ela era benzedeira. A minha também. Eu falei, já vem alguma coisa assim lá do antepassado, né? E eu adorava, assim, né? Quando ia na casa da minha avó, ela benzia com uma faca. E na frente da minha casa mora uma senhorinha também que é benzedeira. E ela é católica e benzedeira. Vai na missa e benze. E aí, quando os meus filhos eram pequenininhos, sempre eu levava lá pra benzer. Ela já benzia assim com... Que a oração é uma energia, né? E você vê, aí as pessoas... são as crenças, né? Às vezes você acredita num benzimento e não acredita numa terapia quântica, que é a mesma coisa. Sim. Tudo é energia, tudo vibra. E é importante nós estarmos falando sobre isso, porque... um exemplo, a pessoa às vezes diz assim, mas eu vou na minha religião e isso me aconteceu. Quando ela entender que ela pode ir na religião dela, mas ela tem que vibrar o que ela aprendeu lá no dia a dia. Sim. Não adianta eu ir lá e no meu dia a dia eu não vibrar o amor, a compaixão, o perdão, sim, né? A compreensão, porque eu até comentei da outra vez que a questão do lar, a mãe que grita o tempo todo, né, o pai que é violento dentro de casa, ela não tem noção do quanto ela está registrando no inconsciente dessa criança que é normal viver assim. Né? E não é normal. O normal é nós vivemos em harmonia, em paz, né? Cuidar. Os adultos estão para cuidar dos pequenos e não para ensiná-los a ser violentos, né? E as pessoas não compreendem que a palavra mal usada é uma violência. Sim. Né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim, eu falo uns palavrão, mas é normal. Eles escutam o tempo todo. Mas carrega uma vibração, né? Carrega uma vibração, você é a mãe, a vibração é muito mais forte, e essa criança vai dizer o quê? Se minha mãe pode, eu também posso. Então,
esse chamado assim de se não agora, quando, foi muito forte para mim, sabe? Até de estar o tempo todo me visitando. Amália, às vezes eu estou meditando e eu tô assim, Amália, se não agora, quando você vai tomar coragem para fazer o que precisa ser feito? Quando que você vai tomar coragem para tomar as decisões necessárias? Quando que você vai tomar coragem para mudar a sua vida? Para tirar o que é preciso tirar do seu caminho? Para tudo melhorar, né? Então você vê que é muito forte isso, né? Se não, agora quando que eu vou parar para olhar para o meu corpo que está doendo e está sinalizando o tempo todo para mim? Olha para mim, né? A dor. Eu vejo que as pessoas não percebem, né? Não se olham. É que as pessoas, elas gostam de... Elas estão na velocidade, gostam não, né? Vamos dizer assim, estão acostumadas a cuidar dos sintomas. Acho que não sei se eu já falei isso. Acho que antes da gente começar, eu estava conversando. E às vezes a pessoa tá com uma dor no joelho. Ela quer só tirar aquela dor do joelho. Ela não sabe o que o joelho está representando ali na vida dela. O que é aquela dor. Sabe, o joelho, assim, às vezes é a dificuldade da pessoa perdoar. Você não quer se ajoelhar, você quer resistir, você quer... Então, flexibilidade, assim, né? Flexibilidade. Então, assim, você tem que trabalhar um todo. Porque eu vou curar aquele joelho naquele momento. Eu vou colocar o ozônio, eu vou fazer um agulhamento, eu vou colocar um tape, eu vou fazer alguma coisa. Mas depois o joelho vai voltar a doer. Se ela não cuidar da causa, o que tá lá no fundo, né? Lógico que existem coisas, você caiu, bateu. Sim. Tem coisas que são diferentes, né? Mas na maioria das vezes as pessoas estão carregando fardos que não resolveram ainda, sabe? Que não está solucionado. Sim. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente estar ouvindo o que a gente fala, né? Então, assim, perceber o que pensa, ouvir o que fala, sentir o que pensa e fala e perceber as suas atitudes, que são reflexos do que eu penso, do que eu escuto, do que eu falo e do que eu sinto. Você sabe que você deu a receita aí da cocriação, né? Quando você quer cocriar alguma coisa... E aí eu vou cocriando saúde, né? Que a gente volta até assim, né? Numa palavra assim que Jesus deixou pra gente, que ele falou, vós sois deuses. Então assim, a gente tem o poder que ele... Não vamos nos equiparar a Jesus, né? Mas ele quis dizer que a gente pode fazer muitas coisas. Sim. Então, quando você pensa... Mas não adianta assim, pensamento positivo. Não é só isso. Não é. Primeiro você tem que sentir. É o coração que é o verdadeiro criador, não é o cérebro. É que, às vezes, a pessoa fica tipo um papagaio, né? Muito obrigado, gratidão, mas ela não está sentindo, ela não tem consciência. Ela fala, mas ela não escuta ainda o que ela está falando. Ela fala, mas ela não tem ainda no pensamento firme, foco daquilo que ela está falando. Então, fica como um papagaio, vai falando, mas eu sou positivo. As coisas não acontecem, né? É que ela não despertou ainda, porque eu sempre insisto muito, sabe, sobre a questão da expansão da consciência. E o primeiro caminho é auto-observação, autoconhecimento, olhar para si. Né? Conhece a ti mesmo. Isso mesmo, né? Se eu não volto para mim, eu não consigo mudar você. Mas eu consigo, eu sou responsável pelas minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, né? Então, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes. Então, eu posso melhorar a mim através do autoconhecimento. E através da minha mudança, eu posso tocar o outro. Sim. Né? Para o outro falar assim, poxa, eu vou me espelhar ali, né? Mas não, se eu não tenho esse olhar de me ver, né? Eu falo para as pessoas que eu atendo assim, ó, primeira tarefa, 1000 vezes por dia, na frente do espelho de manhã. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo.
Eu me amo mesmo, mesmo, mesmo. Que eu aprendi isso estudando as coisas da Louise Hay, Uhum. né? Gosto muito das meditações dela. E eu até indico as pessoas assistirem o filme Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, tem no YouTube. Que ela conta, né, todo o processo de cura que ela teve. Que ela também tinha uma raiva muito grande dentro dela, que gerou um câncer. Então, a gente tem que se auto-observar. E hoje tem, como você falou, tem muitas coisas, muitas ferramentas energéticas, Sim. né? Como a constelação familiar, que a Sim. pessoa pode estar... Vai tratando a sua ancestralidade, né? Porque às vezes as pessoas pegam aqueles padrões repetitivos, né? De família. E a constelação nesse caso aí é bem, bem interessante. Já fui constelada já. Eu também já fiz. Acho que eu já fiz umas 3. E eu acho, assim, fantástico. É um recurso que veio para essa época da humanidade já para estarmos fazendo uma limpeza energética. Sim. Porque eu acho que essa parte, assim, que nem você estava falando, né? Da expansão de consciência, desse grande despertar, a gente está caminhando junto com o planeta, né? Sim. Que, na verdade, a Terra também está passando por esse processo. Sim. Transição planetária, né? Também um termo, assim, que hoje em dia a gente escuta muito. Então, todo mundo tem que estar preparado. Então, você vai ficar vibrando no medo, você vai ficar vibrando na raiva, você vai ficar vibrando no desespero. Você não vai acompanhar. Se não mudar agora, quando, né? Não mudar agora, quando? Aí teve uma amiga que falou assim, ai, mas como é que eu vou fazer isso? Eu tava fazendo um atendimento, daí eu falei, nossa, essa energia tava bem baixinha. E na mesa radiônica a gente consegue enviar a frequência assim, de tudo que a pessoa tá precisando, tudo que vai aparecendo ali, que você vai pendulando, né? E aí saiu assim vários florais se referindo à sensibilidade. Então, assim, frequencialmente aquele floral vai para ela. E eu falei, nossa, você tá muito sensível, né? Então, assim, você tá insegura. Isso a energia tava bem baixinha. Agora a gente deu uma mudada. E a gente vai repetir o processo daqui a um tempo, né? Pra gente estar vendo, acompanhando. Ela falou assim, mas como é que eu vou mudar? Como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, bom, em primeiro lugar, você vai meditar. Ah, não consigo. Que eu fecho o olho, já vem o problema, já vem a lição do filho, já vem a preocupação com o marido. É um hábito mental. É um exercício. Quando você foi à academia a primeira vez, você deu conta de fazer tudo? Você ficou dolorida depois do exercício, mas você não foi de novo? Você não foi de novo? O cérebro também é um músculo que você precisa exercitar. A mente também funciona assim. Então, a primeira vez que você meditar, você pode ir lá, vem um pensamento e fala assim, não, agora não. Aí você tira o pensamento. Ah, tá lá, pode ser uma meditação guiada ou uma musiquinha aqui nessa aqui, que tá tão aconchegante. E você vai relaxando e vai respirando, trabalha a sua respiração. Ah, não consigo. Então, talvez para você ficar paradinha lá, não seja confortável. Então, vai andar na praia, com o pé na água, vai sentindo a energia da natureza. Isso também é uma meditação. Agora, você falando isso, eu lembrei que eu também falo muito nos meus atendimentos sobre a questão da respiração. As pessoas ficam até em choque, porque eu falo assim, você não respira. Sua respiração é curtinha. Como é que você vai oxigenar esse cérebro? Se você fizer a prática da respiração, as boquinhas mentais vão silenciar. Então, sim, respira. Tem que respirar. Exatamente. Conta 4, segura. Tem que você ficar contando a respiração. 1, 2, 3, 4. Prende. Como isso ajuda, né? A mente desacelerar. É o acalmar, né? Sim. E você sabe que uma das práticas que eu faço, assim, eu vou dando comandos. Eu falo assim, meus pés estão totalmente relaxados. Aí eu vou subindo. Minhas pernas estão totalmente relaxadas. E vou subindo, até... Aí quando eu chego assim na cabeça, eu falo assim, eu estou totalmente relaxada. E aí vai fluindo depois, sabe? Não, os comandos, eu também uso muitas técnicas de PNL para auxiliar as pessoas, né? Principalmente para reprogramar. PNL é muito legal, fantástico. E reprogramando, assim, padrões que você percebe na fala da pessoa, né? Ontem eu fiz uma pergunta para uma pessoa. O que é o dinheiro para você? Ela falou assim, muito trabalho.
Falei, ainda bem que é só seu esse multitrabalho. Porque o dinheiro para mim é leve, Mas a ele gente vem... tá aprendendo, né? As Não, pessoas eu estão também já aprendendo. pensei assim no É. passado, né? Meu pai falava assim, como é que ele falava? A gente tem que matar um leão por dia. Tipo assim, nossa, que sacrifício, né? Que não, a energia do dinheiro não é essa. Não. Tem que A energia trabalhar, do dinheiro tem que é trabalhar muito para ter reciprocidade. dinheiro, né? Hoje já se fala mais, né? Que, na verdade, o dinheiro é energia, Totalmente. né? E a energia que você estiver vibrando, mais o tipo de pensamento e crenças limitantes que você carrega, vai ser o tamanho do seu Você sabe, bolso, assim, né? uma coisa engraçada que eu já vi também, que assim, quando você for pagar um boleto, paga bem feliz. Nossa, que bom que eu tenho dinheiro para pagar esse boleto. Nossa, que maravilha. Aí o cartão veio. Ai, que maravilha essa Eu fatura, também. porque eu comprei tudo que eu queria. Eu também. Então tem que pagar aquilo com... que legal que eu consegui. E não tem essa história de pagar o mínimo para mim, sabe? Eu falo assim, não, é todo. Por quê? Porque eu já fiquei nessa história do mínimo. Virou uma bola de neve. Quem nunca? Quem nunca? Mas não agora. O que eu fiz? Como diz ali, se não agora, quando? Então eu comecei agora a mudar isso. Eu tenho que pagar o cartão todo, entendeu? E com muita gratidão, como você colocou, com muita consciência, né? Isso aqui é porque eu posso, assim, eu mereço. Apesar da gente estar brincando assim, é muito sério. Você tem que ter um respeito, né? Você tem que ter um respeito. Porque o dinheiro em si é o que a gente estava falando, que você falou, é uma energia. Então, assim, você não pode ficar maldizendo. Agora, imagina, se uma pessoa não tem consciência do que ela pensa, ela não escuta a si mesma. Então, ela pensa milhões de coisas. E a maioria das pessoas, elas estão presas em crenças limitantes em relação a dinheiro, em relação a relacionamento, né? E em relação a doenças. Como você colocou, ela acredita mais que tomando, não que não seja bom, sim, que é importante, a medicina... Que é sempre né, tem que ser levado em conta esse lado. A medicina, o médico assim, é muito importante, mas... Às vezes você está numa crise aguda de dor, eu não vou falar, vou fazer um reiki. A pessoa está desesperada, ela precisa tomar um remédio. Então, assim, tem casos e casos, né? Sim, você vai falar, tudo a gente vai resolver. Tem coisas que, dependendo cada coisa tem que da gravidade, né? Você tem que saber a hora que o médico vai entrar em ação também. Sim. Eu vejo hoje a terapia, a psicoterapia, todas as ferramentas que nós temos, eu vejo elas como um suporte maravilhoso nesse tempo que estamos vivendo para a medicina, né? Tanto que hoje tem hospital em São Paulo que já usa o reiki, né? Sim. A acupuntura, que antigamente também não era aceita, né? O SUS também, né? Aceita as terapias integrativas. Inclusive o ozônio hoje em dia faz parte das PICs. É legal a gente estar falando isso, porque já é reconhecido, sim, né? Os benefícios das terapias, né? E eu percebo que com esse avanço tecnológico, porque o avanço vem muito rápido, né? O celular, você vê como deu um salto quântico no celular? Sim. Você vê criança pequena hoje com o celular, mas a estrutura cerebral, o foco, a disciplina, isso não foi nos dado. Eu fico, assim, um pouco preocupada, assim, hoje em dia. Eu tenho usado bastante o ChatGPT. Eu vou fazer qualquer coisa que eu preciso elaborar um texto ou fazer criar um esquema de um assunto que eu estou pesquisando, né? Só que eu tenho que procurar os comandos que eu vou dar. Se as pessoas acostumarem a achar que está tudo pronto, eu não sei muito aonde vai parar, porque eu vejo a educação hoje também um pouco perdida, sabe? O conteúdo da escola, eu acho que está muito ultrapassado e nada muda, não está acompanhando o que está vindo por fora. Tudo é evolução. Hoje em dia é muito difícil você dar aula, aprender a atenção de um aluno, porque ele tem 1000 estímulos fora dali, que é só o professor
e aluno, sabe? Então, eu acho que vai precisar ter uma bela de uma reformulação aí, porque Eu acredito tá muito fácil o acesso à informação. A inteligência artificial é fantástico. O negócio vai crescendo assim, sabe? Então você quer isso, isso e isso. E não tem como voltar atrás, né? Não Ela tem. está e veio e vai ficar. Você tem que se preparar para poder usar isso com sabedoria. Isso. O que eu percebo é que nós vamos ter que arrumar uma forma para uma educação, uma disciplina, né, mental de como usar. Porque as ferramentas são para que nós as usamos, não é para que elas nos usem. Então, eu vou pegar um celular e fico 6, 7, 8 horas com o celular. Não é normal. Concorda? Virou um acessório, né? Tipo assim. Então, Mas é um computador que você carrega com você, né? Então, mas eu acho que a humanidade, principalmente os jovens, as crianças, não foram preparadas para ter um limite. É isso que eu quero falar, sabe? Sim. Quer dizer, eu, na minha época, você também, eu acredito, brincamos muito, né? Na rua, de corda, né? Eu cheguei a passar isso em casa, né? Eu tenho 3 filhos homens. Então, na adolescência, agora eles já estão maiorzinhos, né? 18, 19 e 28. Mas eu tinha que um deles eu tinha que pegar no pé. Não, você vai pra praia. Você vai parar de jogar. Você tem que sair desse computador. Você tem que sair desse videogame. Porque a criança entra naquele mundo lá e não quer sair mais. E eu sou bem grata ao universo, porque a minha nora, ela tem todo um cuidado amoroso com o meu neto, né? Tem tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para brincar, Exatamente. tempo para estudar. E esse olhar de mãe cuidadosa eu acho muito importante, né? Porque é um desafio ser mãe nos tempos atuais. E ela trabalha, então ela não abre mão do tempo de cuidar do filho, né? Sim. Eu acho isso maravilhoso, porque é muito importante, né? Isso está agregado à saúde mental. A saúde mental. Se a mãe tem uma boa saúde mental, um equilíbrio, o pai, pela frequência, você né, vai para a linhagem. Sabe que quando eu estava fazendo essa mesa radiônica, bem recente, saiu assim interferências de eletromagnética de aparelhos elétricos. E a gente está tão assim, essa frequência que ela é emitida pelo celular, pelo computador, pela televisão, elas interferem bastante também na nossa... Você sabe que tem um floral quântico, né? Tem o floral quântico, tem os cristais que a gente pode pôr, deixar bastante... Tem também símbolos da radiônica, né? Símbolos radiônicos. Então, assim, ameniza, né? Sim. Porque a gente hoje sofre muita interferência também eletromagnética. Eu creio que é por isso que nós temos muitas ferramentas terapêuticas hoje, como nunca visto, justamente por toda essa tecnologia, por toda essa mudança, até a frequência do planeta, né? Que também está oscilando muito, né? Devido a muita tecnologia, muito celular. Penso eu que seja isso, né? Sim. Essa evolução, esse salto quântico das pessoas, do planeta. Nós estamos sendo... Sim, a energia tocados, do planeta tá mudando. A ressonância Schumann, que é como se fosse a frequência, né, do planeta Terra, ela era entre 7 Hz e agora ela tá dando picos de 100 Hz, a gente fica todo mundo doido, tudo. É dor de cabeça, são sintomas. O dia não tem mais 24 horas, agora é 12, né? Tá passando muito rápido. E é verdade, né? É verdade. Percebe? Porque já estamos no meio do ano. O tempo, né? Diferente. E a gente já vem falando isso há um tempo. Nossa, cada vez tá passando mais rápido, cada vez tá passando mais rápido. Então, o que eu percebo hoje? Isso também porque eu venho cuidando disso, né? Porque não é assim... ainda estou todo dia aprendendo um pouquinho, né? Mas eu venho percebendo
o quanto a gente precisa estar se adequando a todas essas mudanças de uma forma sadia, né? E quando uma pessoa ela está trabalhando demais, ela sai 7 horas da manhã de casa e volta 11 da noite, e ela não tem tempo nem para comer direito, ela não tem tempo para se olhar, para se cuidar. Eu pergunto para você, né, que você falou da cocriação. Como que ela poderia mudar isso? Primeiramente, ela vai ter que ter consciência de que isso está fazendo mal para ela, né? Ela vai ter que dar um primeiro passo. E eu sempre falo assim, todas as respostas não estão fora, estão dentro de você. Então, se você tiver essa consciência de realmente perceber, né, que tá alguma coisa errada, não tá harmonizado aquilo, não tá fazendo bem, porque uma pessoa dessa aí, com o tempo, ela vai adquirir um estresse, às vezes até um burnout, né? E daí... Que é uma doença que tá bem forte hoje em dia, né? E as pessoas, às vezes, também tem tudo como uma válvula de escape, né? Às vezes foca muito no trabalho, mas aí, tipo, a outra área da vida não tá funcionando. Ah, mas eu não tô bem no relacionamento, eu não encontrei uma pessoa legal. Então, fica tudo meio desequilibrado, né? Mas se você acaba indo nesse desequilíbrio, fica cada vez mais difícil de você equilibrar as outras áreas da sua vida. Sim. Porque você começa a afundar ali, e ela vai ter que ter o primeiro passo, tomar a consciência, né? E de repente buscar ajuda. E é como você falou, né? Através da consciência de como nós já estamos e do amor por si, né? De se ver, acreditar que merece algo mais do que... Essa sua iniciativa, né? De fazer esse podcast com esse nome tão legal, eu acho que é um chamado, né? Para as pessoas, aquelas que ainda não perceberam que as coisas estão mudando. E a gente pode ser mais feliz, sabe? E nas pequenas coisas, né? Que a gente tem que valorizar. Não precisa falar, ai meu, mas eu ainda não conquistei a mansão que eu queria, o carrão que eu queria. Mas às vezes você vai conquistar esse carrão e essa mansão e você vai continuar vazia do mesmo jeito. Verdade. Né? Então, assim, não é tudo que vai ser a parte financeira, a parte material que vai te trazer esse bem-estar, essa harmonia que você precisa para o seu espírito. Como você falou, se não... Talvez essa mansão e esse carrão venha, mas também você precisa ter o primeiro passo. Se cuidar também, né? E se não for agora, quando será, né? Porque... E só pode ser agora... que tá passando rápido. E se não for agora... A pessoa, ela só vai ter esse chamado de ser agora se ela olhar para si. Então, acho que na nossa conversa, a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo seria qual? Eu acredito, assim, que a gente está aqui nesse planetinha, né? Que a gente... Tem muitas pessoas até acham que a gente é o centro do universo, né? Mas eu acredito que existe muito mais além. E a gente está aqui experienciando. Então a gente não precisa se culpar, a gente não precisa se cobrar. A gente está tendo a chance de viver coisas e aproveitar esse momento, né? Que a gente está tendo de tanta informação, de tantas coisas que a gente pode estar fazendo para melhorar e crescer e evoluir, que eu acho que é a nossa grande missão aqui na Terra, né? Até gostaria de pedir às pessoas que estiverem nos assistindo, né, fazer comentário de se fez sentido para ela, né? A gente falar assim, não, agora quando, né? Sim. Se a nossa fala contribuiu alguma coisa, né? Se deu um insight, um despertar. E não esquecer que o primeiro passo é o mais importante de todos. E que toda a solução dos problemas nunca está no exterior, sempre está lá dentro. Sempre é dentro. Se você vai fugir, você não foge para lugar nenhum, fuja para dentro de você. E observe, né? Se observe, né? Se se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? Em primeiro lugar, você, né? Só pode amar o outro quando eu me amo, né? Exatamente. Quando eu
ama teu próximo como a ti mesmo. Ele está Eu sempre acho que- presente, né? Eu acho que essa é a deixa bem forte, né? Ame teu próximo como a ti mesmo. E se não agora, quando você vai começar a se amar? Corre que tá passando o tempo. Então, assim, eu estou bem feliz mesmo com a sua presença. Eu que agradeço. Luciane, eu acho que a sua contribuição na nossa sociedade, você é uma pessoa muito amorosa. Obrigada. Essa energia, eu acho que é uma energia maravilhosa para auxiliar as pessoas, né, no trabalho de cura energética que você faz. E agradeço muito você Eu ter também. vindo, né, ter aceito. E quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né? E gostaria de pedir também às pessoas que tiverem sugestões assim de temas, né? Que queira que a gente faça uma abordagem, será muito bem-vindo, a gente estará respondendo. É só colocar aí nas mensagens. Gratidão. Obrigada mesmo. Obrigada eu. Quero agradecer também a nossa querida Aline. Ela dá um suporte aqui na cabine. Ela é a nossa técnica aqui. Parabéns para o pessoal aqui do estúdio, que é bem bacana. É um trabalho maravilhoso mesmo, viu? Obrigada, viu? Obrigada eu. Gratidão a todos. Se não agora, quando?